Olá, parentas e parentes indígenas da área de abrangência da POIME. Hoje nós vamos falar sobre a tese do marco temporal. O que é essa tese? De onde ela veio? Qual a diferença dela para a PEC 215 e as PLs 490 e 2903? Quem vai explicar isso para nós é nosso companheiro e amigo Daniel Maranhão, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Então, bem, né, o que seria, né, esse marco temporal? Esse marco temporal é uma tese que ela surgiu dentro do próprio STF, através do julgamento do caso da Raposa do Serra do Sol, isso ainda nos anos 2000. E essa tese, ela busca, em outras palavras, de forma objetiva, restringir o direito dos indígenas ao território. Como assim? O próprio nome diz, né? Marco temporal é um marco no tempo, mas um marco no tempo para restringir o direito dos povos indígenas ao território. Então, eles querem dizer que o marco no tempo seria a promulgação quando a Constituição de 88, a nossa última Constituição, né, foi promulgada, passou a valer, a ter vigência, que foi em 5 de outubro de 1988. Então, quem tivesse ocupando, o povo indígena que tivesse ocupando a terra, ou seja, em posse da terra, ou tivesse no processo de conflito, no processo de esbulho, de reivindicação oficial da terra, nessa data, nesse momento temporal, nesse marco temporal, em outubro de 88, teria direito ao território. Quem não tivesse, por qualquer outra situação, nessa condição, não teria. Então, um povo que, por exemplo, não tinha ainda assumido reivindicado sua identidade étnica, ou tivesse sido expulso do território, ou tivesse em um território que não era aquele que ele reivindica hoje, ele não teria direito. Um povo que entrou na terra em 1990, em 95, em 2000, ele não teria direito à terra. Só os povos que estivessem na área, ocupando a área ou em disputa pela área em 1988, em outubro de 1988. Então, o marco temporal, uma tese que surgiu no STF, mas lógico, com incentivo das pessoas que têm interesse nas terras indígenas, nos fazendeiros, dos ruralistas, quer restringir o direito à terra, eles passariam a régua para restringir esses direitos. E isso, né, vocês sabem, pode afetar centenas de terras indígenas, né? Os cálculos são de 800 terras indígenas, mas na verdade são de todas as terras indígenas. Por quê? Porque isso pode ser utilizado para revisar os procedimentos que já foram homologados, que já foram resolvidos. A gente sabe que vocês, os povos indígenas, têm vários direitos garantidos, seja na Constituição de 88, seja em várias normativas. É a falta de respeito a essas legislações, é a falta de efetividade, de prática, de realização na prática dessas leis, da garantia na lei, pelas pessoas que estão na ponta, por um prefeito, por um juiz, por um desembargador, pelo próprio STF. Então, o marco temporal, ele é essa tese, né, que teve início ali no STF nos anos 2000 e que desde então foi sendo utilizada em alguns casos pelo Brasil. E aí chegou, né, até esse caso do povo Xaucleng de Santa Catarina, em que o STF disse, não, essa tese ela está acontecendo em muitos contextos, em muitos casos por todo o Brasil, vamos atribuir a repercussão geral a esse processo para que o que se decidir nesse processo vai valer para todos os outros. Então, por que esse processo no STF é fundamental nos outros casos de reivindicação, de disputa, inclusive de demarcação administrativa dos territórios indígenas? O que está em discussão no STF e o que está em discussão no Senado. Porque são discussões diferentes, de poderes do Estado brasileiro diferentes. O Estado, ele se divide em três poderes. O poder executivo, que é representado pelos governadores, pelo prefeito, pelo presidente da República, pelo legislativo, e que aí tem os vereadores,
Tem os deputados, as deputadas, as senadoras e os ministros do STJ e do STF. O STF, ele é a principal casa do Poder Judiciário. Ele é responsável por fazer o controle de constitucionalidade. Então, tudo que, por exemplo, um prefeito faz, um governador faz, um presidente faz, um deputado faz, precisa passar pelo STF, de certa forma, para saber se aquilo ali está sendo feito de acordo ou não com a Constituição. O STF é quem dá a sua voz final. Então, a importância desse julgamento do caso do povo Choclengue no STF é pela discussão do marco temporal, por ser de repercussão geral, mas também por já ser no local onde se faz o controle de constitucionalidade, onde se diz a palavra final sobre o que é constitucional ou não. A discussão no Senado, no PL 2903, que é o antigo PL 490, ela é também muito importante, porque ela influencia politicamente o poder local, os poderes estaduais, o poder municipal, influencia os inimigos dos povos indígenas. Porque, querendo ou não, o que o Senado decide ou não, ele vai precisar passar posteriormente por um controle de constitucionalidade do STF. Mas o que o Senado está fazendo, na verdade, o que a Câmara fez e aprovou o PL, o que o Senado até então fez e está aprovando o PL, é tentando afrontar o STF, afrontar o Poder Judiciário. Basta a gente ver a composição do Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. A maioria é bolsonarista ainda. A maioria está fazendo frente e está emplacando o marco temporal, que é uma tese que ganhou força no governo Temer e ganhou força no governo do Bolsonaro. Então, esse projeto, no âmbito do Senado, ele está passando, passou no Congresso, passou na Câmara dos Deputados, está passando no Senado. Então, de certa forma, é uma briga de forças. Só vocês lembrarem quem era uma das principais instituições que eram ameaçadas, que eram criticadas por Bolsonaro. Era o STF. Era o STF, o grande vilão era o STF. Então, o bolsonarismo ele continua tentando afrontar o STF. E afrontando como? Tentando emplacar o marco temporal do Poder Legislativo, mesmo devendo esperar o que o STF julgue.